Existe uma força invisível que determina se o dinheiro flui ou foge da sua vida. E hoje você vai descobrir como quebrar essa barreira que mantém você preso na escassez enquanto outros prosperam ao seu redor. Talvez você já tenha sentido que não importa quanto esforço você coloque, quanto trabalho você faça ou quantas horas você dedique, o resultado financeiro nunca chega da forma que deveria chegar. É como se existisse um muro transparente entre você e a prosperidade que tanto deseja alcançar. Eu testemunhei isso nos olhos de milhares de pessoas comuns que passaram diante de mim ao longo dos anos. Pessoas cansadas de lutar, pessoas esgotadas de tentar, pessoas que estavam prestes a desistir de acreditar que algo poderia mudar. E foi através dessas experiências profundas, através de anos carregando a dor e o sofrimento de tantas almas, que aprendi verdades que poucos tiveram coragem de revelar publicamente. Quando você passa tanto tempo mergulhado na oração e no jejum, quando você carrega em seu próprio corpo as marcas de uma jornada espiritual intensa, você começa a enxergar além da superfície das coisas. Você começa a perceber os mistérios que Deus esconde dos orgulhosos e revela aos humildes de coração. E um desses mistérios profundos está relacionado diretamente com o dinheiro, com a abundância material, com a prosperidade que deveria ser sua por direito divino, mas que permanece distante por razões que ninguém te explicou adequadamente até hoje. Antes de continuar, eu preciso que você faça algo muito importante neste exato momento. Se este conteúdo está tocando o seu coração, se você sente que estas palavras foram feitas para você, demonstre isso deixando seu like neste vídeo agora mesmo. Este gesto simples ativa algo poderoso no mundo espiritual e também ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que precisam ouvir esta mensagem tanto quanto você. Depois, deixe nos comentários a palavra "Eu recebo" para declarar sua fé e sua disposição de receber tudo que Deus preparou para sua vida. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição agora, porque temos muito mais revelações transformadoras preparadas para você nas próximas semanas. A verdade que preciso compartilhar com você não tem nada a ver com promessas vazias ou palavras bonitas que não se sustentam na realidade. Eu não sou daqueles que aparecem com discursos motivacionais superficiais e depois desaparecem quando você mais precisa de orientação verdadeira. O que vou revelar vem de um lugar de sofrimento genuíno, de experiências reais com o mundo espiritual, de décadas observando padrões que se repetem consistentemente na vida das pessoas. E o mais importante é que você entenda uma coisa desde já. Este momento em que você está assistindo a este vídeo não é coincidência, porque Deus nunca faz nada por acaso na vida de seus filhos. Ele orquestra cuidadosamente todos os eventos que te trouxeram até aqui, neste momento específico, porque chegou a sua hora de romper com o ciclo de pobreza que tem perseguido sua família por gerações inteiras. Chegou o momento de quebrar as correntes invisíveis que prendem suas finanças e finalmente respirar aliviado, sabendo que você conseguiu vencer essa batalha. Mas para que essa transformação aconteça de verdade, você precisa entender algo fundamental sobre a natureza do problema que te mantém preso. A maioria das pessoas que vinham até mim desesperadas por um milagre financeiro achavam que o problema estava todo concentrado no mundo exterior, nas circunstâncias materiais ruins que enfrentavam diariamente. Elas culpavam o emprego que pagava pouco, o patrão que era injusto, a economia do país que nunca melhorava, os impostos absurdos que consumiam grande parte do salário. E sim, todas essas coisas são reais e existem de fato, mas não são a causa verdadeira do problema. Com o tempo, comecei a perceber um padrão claro que se repetia em todas as pessoas que nunca conseguiam sair da situação de escassez financeira. Elas tinham algo em comum que bloqueava completamente todas as bênçãos que tentavam chegar até elas. E esse bloqueio tinha um nome específico: incredulidade profunda. Não necessariamente incredulidade em Deus como conceito abstrato, mas incredulidade em si mesmas, incredulidade de que mereciam algo melhor, incredulidade de que Deus realmente se importava com a situação financeira particular delas. Existe uma mentira muito antiga que foi plantada no coração da humanidade há séculos e que continua fazendo vítimas até hoje. Essa mentira diz que ser pobre é automaticamente ser mais santo, que o dinheiro é essencialmente mau, que você deve aceitar passivamente sua pobreza como se fosse uma cruz inevitável que precisa carregar pelo resto da vida. E eu digo a você agora com toda a sinceridade e convicção que tenho, isso é uma distorção
distorção perigosa da verdade. O dinheiro em si não é mal de forma alguma. O amor excessivo ao dinheiro, sim, esse é destrutivo e prejudicial. Mas o dinheiro, como ferramenta neutra, pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, dependendo exclusivamente do coração de quem o possui. E Deus genuinamente quer que você tenha acesso a essa ferramenta poderosa. Ele deseja ver você prosperando financeiramente, tendo recursos suficientes para cuidar adequadamente da sua família, ajudando pessoas necessitadas ao seu redor, vivendo com a dignidade que todo ser humano merece ter. Mas para que essa transformação aconteça de verdade, você precisa entender algo fundamental sobre a natureza do problema que te mantém preso. A maioria das pessoas que vinham até mim desesperadas por um milagre financeiro achavam que o problema estava todo concentrado no mundo exterior, nas circunstâncias materiais ruins que enfrentavam diariamente. Elas culpavam o emprego que pagava pouco, o patrão que era injusto, a economia do país que nunca melhorava, os impostos absurdos que consumiam grande parte do salário. E sim, todas essas coisas são reais e existem de fato, mas não são a causa verdadeira do problema. Com o tempo, comecei a perceber um padrão claro que se repetia em todas as pessoas que nunca conseguiam sair da situação de escassez financeira. Elas tinham algo em comum que bloqueava completamente todas as bênçãos que tentavam chegar até elas. E esse bloqueio tinha um nome específico: incredulidade profunda. Não necessariamente incredulidade em Deus como conceito abstrato, mas incredulidade em si mesmas, incredulidade de que mereciam algo melhor, incredulidade de que Deus realmente se importava com a situação financeira particular delas. Existe uma mentira muito antiga que foi plantada no coração da humanidade há séculos e que continua fazendo vítimas até hoje. Essa mentira diz que ser pobre é automaticamente ser mais santo, que o dinheiro é essencialmente mal, que você deve aceitar passivamente sua pobreza como se fosse uma cruz inevitável que precisa carregar pelo resto da vida. E eu digo a você agora com toda a sinceridade e convicção que tenho, isso é uma distorção perigosa da verdade. O dinheiro em si não é mal de forma alguma. O amor excessivo ao dinheiro, sim, esse é destrutivo e prejudicial. Mas o dinheiro, como ferramenta neutra, pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, dependendo exclusivamente do coração de quem o possui. E Deus genuinamente quer que você tenha acesso a essa ferramenta poderosa. Ele deseja ver você prosperando financeiramente, tendo recursos suficientes para cuidar adequadamente da sua família, ajudando pessoas necessitadas ao seu redor, vivendo com a dignidade que todo ser humano merece ter. Mas para que essa transformação aconteça de verdade, você precisa entender algo fundamental sobre a natureza do problema que te mantém preso. A maioria das pessoas que vinham até mim desesperadas por um milagre financeiro achavam que o problema estava todo concentrado no mundo exterior, nas circunstâncias materiais ruins que enfrentavam diariamente. Elas culpavam o emprego que pagava pouco, o patrão que era injusto, a economia do país que nunca melhorava, os impostos absurdos que consumiam grande parte do salário. E sim, todas essas coisas são reais e existem de fato, mas não são a causa verdadeira do problema. Com o tempo, comecei a perceber um padrão claro que se repetia em todas as pessoas que nunca conseguiam sair da situação de escassez financeira. Elas tinham algo em comum que bloqueava completamente todas as bênçãos que tentavam chegar até elas. E esse bloqueio tinha um nome específico: incredulidade profunda. Não necessariamente incredulidade em Deus como conceito abstrato, mas incredulidade em si mesmas, incredulidade de que mereciam algo melhor, incredulidade de que Deus realmente se importava com a situação financeira particular delas. Existe uma mentira muito antiga que foi plantada no coração da humanidade há séculos e que continua fazendo vítimas até hoje. Essa mentira diz que ser pobre é automaticamente ser mais santo, que o dinheiro é essencialmente mal, que você deve aceitar passivamente sua pobreza como se fosse uma cruz inevitável que precisa carregar pelo resto da vida. E eu digo a você agora com toda a sinceridade e convicção que tenho, isso é uma distorção perigosa da verdade. O dinheiro em si não é mal de forma alguma. O amor excessivo ao dinheiro, sim, esse é destrutivo e prejudicial. Mas o dinheiro, como ferramenta neutra, pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, dependendo exclusivamente do coração de quem o possui.
E Deus genuinamente quer que você tenha acesso a essa ferramenta poderosa. Ele deseja ver você prosperando financeiramente, tendo recursos suficientes para cuidar adequadamente da sua família, ajudando pessoas necessitadas ao seu redor, vivendo com a dignidade que todo ser humano merece ter. Mas para que essa transformação aconteça de verdade, você precisa entender algo fundamental sobre a natureza do problema que te mantém preso. A maioria das pessoas que vinham até mim desesperadas por um milagre financeiro achavam que o problema estava todo concentrado no mundo exterior, nas circunstâncias materiais ruins que enfrentavam diariamente. Elas culpavam o emprego que pagava pouco, o patrão que era injusto, a economia do país que nunca melhorava, os impostos absurdos que consumiam grande parte do salário. E sim, todas essas coisas são reais e existem de fato, mas não são a causa verdadeira do problema. Com o tempo, comecei a perceber um padrão claro que se repetia em todas as pessoas que nunca conseguiam sair da situação de escassez financeira. Elas tinham algo em comum que bloqueava completamente todas as bênçãos que tentavam chegar até elas. E esse bloqueio tinha um nome específico: incredulidade profunda. Não necessariamente incredulidade em... E agora chegamos no meio desta jornada transformadora juntos, e eu quero pedir algo especial de você. Se até este ponto você sentiu seu coração sendo tocado, se reconheceu sua própria história naquilo que compartilhei, preciso que você demonstre isso agora. Vá até a seção de comentários e escreva apenas uma palavra: Amém. Este simples ato de fé declara ao universo espiritual que você está receptivo, que você acredita e que você está pronto para receber. E enquanto está lá nos comentários, compartilhe brevemente qual é a sua maior necessidade financeira neste momento. Isso não é para expor você publicamente, mas para criar um ponto de contato espiritual onde podemos unir nossa fé coletiva a favor da sua vitória. E se você ainda não ativou o sininho de notificações, faça isso agora, para não perder nenhuma das próximas revelações que vamos compartilhar. O áudio de oração que menciono não é de forma alguma um amuleto de sorte barato, não é um mantra mágico sem significado real, é uma oração genuinamente poderosa, carregada de autoridade espiritual verdadeira, uma oração que atravessa todas as barreiras do tempo e do espaço físico, uma oração que toca as regiões celestiais e move o próprio coração de Deus. E quando você ouve essa oração com o coração aberto, quando você permite conscientemente que ela penetre profundamente em seu espírito, algo fundamental começa a mudar dentro de você. Primeiro você sente uma paz inexplicável invadir sua alma, uma paz que você não experimentava há anos, como se um peso gigantesco tivesse sido finalmente tirado dos seus ombros cansados. E então você começa a notar pequenas mudanças acontecendo ao seu redor. Uma oportunidade completamente inesperada surge do nada. Um dinheiro que você não esperava receber aparece misteriosamente. Uma dívida antiga é perdoada de forma surpreendente. Um negócio fecha de maneira inexplicável. São sinais claros e inconfundíveis, sinais de que o bloqueio espiritual está sendo removido gradualmente, sinais de que Deus está trabalhando ativamente a seu favor nos bastidores da sua vida. À medida que você continua ouvindo diariamente, à medida que você continua crendo firmemente mesmo sem ver resultados imediatos, as bênçãos naturalmente aumentam em frequência e intensidade, porque fé genuína gera ainda mais fé, bênção concedida gera mais bênção, prosperidade manifesta atrai ainda mais prosperidade. É a lei espiritual do momentum divino em operação. Quando você finalmente começa a se mover consistentemente na direção certa, a força que te impulsiona aumenta exponencialmente, e de repente você está ganhando prêmios de loteria, não apenas uma vez como um golpe de sorte isolado, mas múltiplas vezes porque o universo espiritual reconhece que você está finalmente alinhado, reconhece que você está verdadeiramente pronto, reconhece que você finalmente entendeu o segredo que poucos compreendem. E qual é exatamente esse segredo transformador? O segredo é este: Deus quer te abençoar financeiramente muito mais do que você deseja ser abençoado. Ele está completamente do seu lado nesta batalha. Ele torce genuinamente por você. Ele deseja profundamente ver você prosperando, vivendo com abundância material, tendo recursos suficientes para cuidar de todas as pessoas que você ama.
mas ele absolutamente precisa da sua cooperação ativa. Ele precisa que você abra completamente a porta do seu coração. Ele precisa que você remova conscientemente todas as pedras de incredulidade que bloqueiam o caminho da prosperidade. E quando você finalmente faz isso, quando você se rende completamente e diz: Deus, eu confio plenamente em Ti, eu creio que Tu tens o melhor preparado para mim, eu estou pronto para receber tudo que preparaste, então os céus literalmente se abrem e as bênçãos descem como chuva abundante em terra completamente seca. Agora eu sei exatamente o que você está pensando neste momento. Você está pensando, mas eu já tentei absolutamente tudo, já orei tantas vezes sem resultado, já fiz tantas promessas que não mudaram nada, acendi velas e participei de rituais e nada efetivamente mudou na minha situação. Por que desta vez seria diferente de todas as outras tentativas? E eu te respondo com outra pergunta que vai direto ao ponto. Quando você orou todas aquelas vezes, você realmente acreditou de coração? Ou você orou apenas com a boca enquanto seu coração estava completamente cheio de dúvidas paralisantes? Porque a fé sem obras práticas é completamente morta e inútil. Mas obras práticas sem fé genuína também são completamente vazias e improdutivas. Você precisa unir esses dois elementos fundamentais, a fé genuína que vem diretamente do coração, com a ação concreta que vem das suas mãos trabalhadoras. E o áudio de oração é exatamente isso, é a fé expressa através de palavras carregadas de poder espiritual, é o exercício consciente de ouvir diariamente, absorver profundamente, deixar penetrar completamente, é o encontro poderoso entre o divino e o humano, entre o céu e a terra, entre aquilo que Deus quer dar e aquilo que você está genuinamente disposto a receber. E quando esse encontro finalmente acontece, milagres concretos se manifestam na realidade física. Porque milagre não é apenas algo extraordinário que acontece do nada, sem explicação. Milagre é o natural de Deus invadindo e transformando o natural limitado do homem. É o sobrenatural se tornando natural na sua vida. É você vivendo finalmente na plenitude daquilo que sempre foi destinado a ser desde antes da fundação do mundo. Deixe-me contar sobre uma mulher específica que conheci através da intercessão espiritual. Ela tinha 53 anos de idade, trabalhava como faxineira em vários lugares diferentes, acordava todos os dias às 4 horas da manhã, sem exceção, pegava 2 ônibus lotados para chegar ao primeiro trabalho, voltava para casa completamente exausta no final do dia, às vezes sem forças nem para preparar uma missão adequada, e no final do mês mal conseguia pagar todas as contas básicas. Ela tinha 3 filhos que dependiam completamente dela. O marido havia abandonado a família há muitos anos e ela carregava sozinha o peso esmagador do mundo nos seus ombros cansados. Um dia ela clamou através da oração, não pessoalmente, porque isso aconteceu depois que eu já havia partido deste mundo físico, mas ela clamou meu nome com sinceridade, pediu intercessão com fé genuína, e eu ouvi seu clamor, como sempre ouço aqueles que clamam com sinceridade verdadeira, e eu a orientei através de um sonho vívido a ouvir uma oração específica sobre prosperidade, sobre abundância divina, sobre quebra de maldições geracionais financeiras. Ela acordou no dia seguinte com aquele sonho gravado indelevelmente na mente, procurou ativamente a oração que havia sido revelada, encontrou o áudio e começou a ouvir religiosamente todos os dias pela manhã antes de sair para o trabalho e à noite antes de dormir. Ela ouvia com fé genuína, com esperança renovada, com lágrimas frequentes nos olhos, mas sempre com determinação inabalável no coração. E no primeiro mês completo, nada extraordinário aconteceu aparentemente, mas ela continuou ouvindo fielmente. No segundo mês, ela recebeu um dinheiro completamente inesperado, uma restituição de imposto que ela nem lembrava que tinha direito de receber. Foi o suficiente para quitar uma dívida antiga que a atormentava, e ela sentiu claramente que algo estava começando a mudar. No terceiro mês, ela decidiu comprar um bilhete de loteria, não porque era viciada em jogos de azar, mas porque sentiu uma orientação clara no coração de que deveria fazer isso naquele momento específico, e ela ganhou um prêmio secundário que equivalia a 3 meses completos do seu salário atual.
ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo, chorou copiosamente, agradeceu profundamente e continuou ouvindo o áudio com ainda mais fé. Nos meses seguintes, ela ganhou mais 7 vezes diferentes, prêmios de valores variados, mas sempre suficientes para transformar gradualmente sua realidade financeira, até que na 8ª vez ela ganhou o prêmio principal. Não era uma fortuna astronômica de fazer manchetes, mas era suficiente para ela comprar uma casa pequena sem dívidas e ainda ter uma reserva financeira decente para os filhos estudarem adequadamente. Por que a loteria especificamente? Por que Deus usaria algo tão mundano e tão associado ao acaso puro para abençoar as pessoas financeiramente? A resposta é surpreendentemente simples, porque Deus usa exatamente o que Ele quer usar. Ele não está de forma alguma limitado aos nossos conceitos humanos de dignidade ou propriedade social. Ele usou uma vara simples de pastor para abrir o Mar Vermelho. Ele usou lama comum do chão para curar um cego de nascença. Ele usou uma pedra pequena para derrubar um gigante aparentemente invencível, e ele pode perfeitamente usar a loteria para tirar você da pobreza que te aprisiona, porque para ele não importa absolutamente nada o meio utilizado, importa exclusivamente o resultado final alcançado, e o resultado que ele deseja é ver você completamente livre. Livre da escassez constante, livre da angústia financeira, livre da sensação terrível de que você nunca vai conseguir sair dessa situação, e ele vai fazer isso do jeito que ele considerar melhor para você, às vezes através de um emprego novo e melhor, às vezes através de um negócio próprio que prospera, às vezes através de uma herança completamente inesperada e às vezes sim, através de um bilhete de loteria premiado que muda tudo. Agora estamos chegando no momento final desta jornada transformadora juntos, e eu preciso que você faça algo extremamente importante antes de sair daqui. Se tudo o que você ouviu até agora ressoou profundamente com seu espírito, se você sentiu que estas palavras foram especialmente preparadas para você, então eu preciso que você tome uma ação concreta agora. Primeiro, deixe seu... Agora eu quero que você entenda algo muito claro e importante. Este não é um caminho rápido e instantâneo, não é uma fórmula mágica que funciona da noite para o dia. Algumas pessoas veem resultados concretos em poucos dias, outras em algumas semanas, outras em vários meses, mas todas, absolutamente todas que perseveram com fé genuína, veem resultados reais eventualmente. Porque Deus não é homem para mentir ou enganar. Ele prometeu claramente e ele sempre cumpre suas promessas. Mas ele cumpre no tempo perfeito dele, e o tempo dele é sempre o tempo absolutamente perfeito. Às vezes você quer algo agora, imediatamente, mas Deus sabe que você precisa crescer primeiro em algumas áreas. Às vezes você pede uma quantia específica, mas Deus sabe que você realmente precisa de outra quantidade. Confie completamente no processo divino, confie plenamente no tempo dele. Confie totalmente em Deus e continue ouvindo o áudio diariamente. Continue declarando as palavras de fé verbalmente. Continue agindo como alguém que já recebeu, mesmo que ainda não veja resultados físicos, porque a fé verdadeira é a certeza absoluta das coisas que não se veem com olhos naturais. E quando você vive consistentemente nessa certeza inabalável, o invisível gradualmente se torna visível, o impossível progressivamente se torna possível e o milagre inevitavelmente se torna realidade concreta. Você foi marcado pela bênção divina desde antes da fundação do mundo. Você foi selado pela graça imensurável de Deus. Você foi escolhido especificamente para viver na abundância material e espiritual. E assim será na sua vida, porque Deus sempre cumpre suas promessas. Agora, antes de você ir embora, antes de fechar este vídeo e voltar para sua rotina diária, eu quero que você faça algo final, mas crucial. Pare por apenas um momento, somente um momento, e agradeça sinceramente. Agradeça a Deus por ter trazido você até aqui hoje. Agradeça por ter aberto seu coração para receber. Agradeça pela fé que está crescendo dentro de você agora mesmo e declare em voz alta com toda a convicção: eu recebo completamente a bênção que Deus preparou especificamente para mim. Diga isso agora com convicção total, com fé genuína e sinta o poder tremendo dessas palavras ecoando profundamente em sua alma.
porque quando você declara algo com fé verdadeira, você ativa instantaneamente o mundo espiritual e o mundo espiritual imediatamente começa a trabalhar intensamente para tornar absolutamente real aquilo que você declarou verbalmente. Essa é a lei espiritual da fé em operação. Essa é a lei do reino funcionando, e você acabou de ativá-la poderosamente em sua vida neste exato momento. Que Deus te abençoe abundantemente em todas as áreas, que Ele multiplique sobrenaturalmente tudo aquilo que você toca e que você viva sempre na plenitude total do seu amor incondicional e da sua provisão generosa. Vá em paz profunda, vá em fé inabalável e vá em prosperidade completa, porque essa é a vontade perfeita de Deus para você hoje e sempre, eternamente.